Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Alta nuclear, valorização absurda, aquela alta que você desacredita, que te faz começar a pesquisar quanto custa uma Ferrari, uma Lamborghini, uma viagem de primeira classe para Nova York, Dubai. É isso que todo mundo busca, alta nuclear de Bitcoin, mas principalmente daquelas altcoins. Eu quero altcoins explosivas. É isso que todo mundo busca e eu quero te mostrar algo que vem apresentando resultados consistentes. Quem foca neste tipo de ativo está lucrando historicamente de uma forma absurda. E eu vou te mostrar nesse vídeo exatamente o que tem levado muitos investidores a lucrar absurdamente, a escolher aqueles ativos que ninguém está de olho e que sem mais nem menos explodem. Eu vou te mostrar tudo, então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que a gente vai falar do Bitcoin, é claro que a gente vai falar de altcoins, mas antes eu peço para você deixar aqui embaixo nos comentários aquele ativo que você quer que eu analise amanhã, sábado. Farei uma análise de dezenas de ativos para você. Então deixa aqui embaixo aquele ativo que você quer que eu avalie. Eu não te deixei desamparado hoje não. Hoje a gente tem avaliação de diversos ativos, mas amanhã a gente vai analisar do zero. Portanto, deixe sempre aqui embaixo o seu comentário, deixe no vídeo o seu like e deixe aquele ativo para a gente avaliar. A gente sempre analisa o Bitcoin. Por quê? Porque ele é o cara que manda. Ele é o manda-chuva. Ele tem o maior market cap, a capitalização de mercado. Todo mundo segue o Bitcoin. Pois bem, o que a gente teve hoje pela manhã? Tivemos o Non-Farm Payroll. Dados de criação de empregos e desemprego nos Estados Unidos. Dados vieram ótimos, a gente teve uma volatilidade, teve sim uma movimentação. A gente foi lá buscar uma área de 65.900 e acabamos de fechar o candle de 4 horas e 8 horas com volume de compra ascendente. Maravilha! Seguimos em padrão de equilíbrio. Mas o governo, na verdade a economia norte-americana mostra que o seu mercado de trabalho está extremamente saudável. Isso faz com que a economia norte-americana siga acelerando. Isso diretamente trouxe uma visão mais bullish para o mercado. Mercados internacionais e Bitcoin. Maravilha! Seguiremos em padrão de equilíbrio, muito provavelmente pelos próximos dias. Neste padrão de equilíbrio, a gente tem até o dia 22 de abril, logo após o halving, até 22 de abril, para ter um rompimento. Este é um padrão que não tem lados preferenciais para romper, portanto, a gente pode sim ter um rompimento para cima, que nos levaria a 84 mil dólares, ou um rompimento para baixo, que nos levaria a 54 mil dólares. Logo de cara eu já te informo, não existe um lado preferencial para romper aqui. Você tem que estar preparado para os dois cenários. Plano de trade, sempre tem os dois cenários prontinhos para que você não seja pego desprevenido. Prepare-se para uma eventualidade, sim, no movimento de baixa ou no rompimento. A gente vai atualizar diariamente este movimento do Bitcoin, além, é claro, de atualizar, caso a gente tenha qualquer movimentação mais agressiva, a gente atualiza aqui no nosso grupo geral. Detalhe, a gente passa muita informação de qualidade para que você, de fato, possa lucrar. Dicas, trades, análises, insights. Muita informação para você saber como se movimentar no mercado. Participe do nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. Olha só, a gente traz atualizações. É muito importante que você fique de olho.
Pois bem, a gente está nesse padrão de equilíbrio e o mercado ontem teve a sua dominância subindo. A gente viu a dominância subir. Só um adendo antes de eu mostrar a dominância. No gráfico semanal, nem parece uma correção, não é verdade? Olha só, a gente está aqui diante do gráfico semanal e isso aqui simplesmente não me indica correções. É óbvio que a gente tem que avaliar em diversos tempos gráficos, mas olhando apenas para a semana, tá bem tranquilo. Olhando para 3 meses, então, nem se fala. Mas o que a gente tem que ficar de olho quando a gente está num padrão de equilíbrio no gráfico diário? Na dominância. Que detalhe! Dominância subiu ontem. Então a gente teve a dominância subindo ontem e hoje ela segue forte. Mas como o Bitcoin está, sim, tendo uma movimentação agora de recuperação, as últimas 12 horas foram de baixa e a gente está vendo uma recuperação, a gente pode sim ter uma indicação de maior força a partir de então para as altcoins. O que a gente quer ver neste tipo de padrão de Bitcoin lateral, estamos em lateralização, e dominância em cunha ascendente? A gente quer ver este movimento aqui acontecer. A partir do momento que o Bitcoin entrar no final de semana, a dominância deve começar a cair. Mas qualquer movimento que nos leve a essa área pode sim ser o gatilho para um movimento de rompimento para baixo, já que este é um padrão que normalmente rompe para baixo. Isso pode levar alguns dias, pode levar até algumas semanas? Pode. Para a dominância começar a cair? Pode. Por que você fala dessa dominância, afinal? A dominância, ela mostra para onde está indo o dinheiro no mercado cripto. Se a dominância sobe, o dinheiro está indo para o Bitcoin. Se a dominância desce, o dinheiro está indo para as altcoins. Quando a dominância desce, o fluxo do dinheiro também sai do Bitcoin e vai para altcoins. Então a gente tem o fluxo em dólar para altcoins e o fluxo do Bitcoin para altcoins. E é aí que as altcoins explodem. Em um padrão como esse, em um padrão como este de equilíbrio, isso pode acabar acontecendo logo logo. Então a gente tem que acompanhar, sim, o movimento do Bitcoin sempre. Avaliando a dominância, avaliando o Bitcoin, avaliando o total 3, que é o local, o gráfico que a gente tem, o market cap das altcoins. Ele nos mostra algo muito saudável também. Total 3, você consegue verificar ele no TradingView. Você vem aqui no TradingView, digita Total 3, é este cara aqui, e você vai ter o acesso ao market cap das altcoins. Tudo também muito saudável. Estamos vendo uma correção, mas uma correção também esperada, tendo em vista que o mercado fechou o mês, o Total 3 fechou um mês com uma valorização de nada menos do que 30%. Pullbacks são esperados. Então, tudo dentro do esperado. Maravilha. No ciclo geral de mercado, quem tem o maior potencial de assimetria? Bitcoin ou altcoins? Quem tem potencial de trazer mais ganho financeiro? Altcoins. Mas, por outro lado, o risco é óbvio que é maior também nas altcoins. Só que a gente tem algo que acaba acontecendo com as altcoins. O Bitcoin sobe e depois que as altcoins vão acompanhá-lo. O Bitcoin está justamente, vamos voltar para o nosso gráfico. O Bitcoin está aqui. Este é o Bitcoin, nosso amado Bitcoin, no topo anterior. E as altcoins, elas estão nesta área. A gente precisa de uma valorização bem consistente, ou seja, uma valorização que vai acontecer de 60% no total 3 para que a gente chegue no mesmo ponto em que o Bitcoin está neste momento. Ou seja, o Bitcoin vai primeiro e depois as altcoins acompanham. Então, só para a gente chegar no mesmo patamar do Bitcoin, a gente já tem um upside em potencial para altcoins. Só que existe um padrão específico que eu sempre busco. É um padrão que você já conhece, mas é um padrão que a gente vai detalhar hoje.
É um padrão que a gente vai mostrar o que foi capaz de trazer em valorização quando ele se formou lá atrás. Lá atrás. O que altcoins que tinham este padrão valorizaram? E obviamente, eu vou te mostrar altcoins que você pediu no vídeo de ontem que estão nesse padrão. Além, é claro, de te lembrar, tem muita altcoin que a gente falou ontem que está nesse mesmo padrão. Então eu sempre faço questão de trazer dados para você. Dados gráficos, dados históricos. Porque tem pessoas que ainda querem acreditar que o gráfico não funciona, que a análise gráfica não funciona. Eu vou te mostrar que ela funciona e funciona repetidamente. Pois bem, que gráfico é esse? Que padrão é esse? Você já deve ter escutado. Round bottom, fundo arredondado. O que é esse round bottom? Esse fundo arredondado, eu vou usar o exemplo até no Total 3 e depois a gente vai para os ativos. A gente tem o round bottom como um padrão que é formado em uma tendência de baixa que começa a se tornar uma acumulação. Então o round bottom, ele é um padrão que ele se forma depois de uma tendência de alta, tendência de baixa, e ele começa uma lateralização por muito tempo. Esse é um tipo de padrão que acaba criando um fundo arredondado. A gente começa a ter um movimento em que um fundo arredondado se cria. E este fundo arredondado, ele traz uma acumulação. Pensa num elástico. Ele vai esticando esse elástico, esticando esse elástico. E quando ele estoura o elástico, a gente tem este movimento muitas vezes. A grande maioria das vezes, a gente acaba vendo este padrão se repetir. Quando ele começa a formar um padrão de acumulação que é um round bottom, que é um fundo arredondado, a gente acaba vendo este tipo de valorização. No Total 3, aqui, até um gráfico que mostra só a nossa capitalização de mercado, você tem aqui round bottoms. Um round bottom, padrão de acumulação. Junto do padrão de round bottom, a gente tem a linha de tendência de baixa rompida. Ela é uma informação adicional que nos dá ainda mais um ponto de inflexão, um ponto de mudança de tendência. Por quê? Enquanto a gente está trabalhando abaixo desta LTB, desta linha de tendência de baixa, mesmo em um round bottom, a gente tem uma tendência de baixa. A partir do momento que a gente tem o rompimento da LTB e o toque no round bottom, a gente começa o nosso movimento de elástico rompido, que é aquele movimento agressivo. Se a gente tiver um terceiro elemento, que é o elemento de romper uma resistência, a gente tem diante de nós um movimento em potencial muito elevado. Na última vez que a gente teve um round bottom, LTB rompida e resistência rompida, no Total 3, ele trouxe uma valorização, presta atenção, de 1.193%. Então, eu não quero que você pense Total 3 ou ativo, eu quero que você pense no padrão. O padrão foi rompido e ele trouxe uma valorização de 1.193%. O mesmo acontece aqui. A gente teve o mesmo padrão de round bottom, LTB rompida, resistência rompida e a gente já começa a ter uma valorização. Vamos projetar o mesmo nível de valorização que a gente teve no pós-rompimento de round bottom? Deixa eu puxar aqui, a gente vai pegar este cara aqui e a gente pode projetar já no Total 3 este nível de valorização. Ou seja,
Se a gente tiver o mesmo movimento em potencial, a gente alcança o total 3 lá em 4 trilhões de dólares. O que colocaria muito dinheiro nas altcoins e levaria elas a valorizações absurdas. Então, primeira coisa, eu estou usando o Round Bottom para projetar valuation, ou seja, valorização e o valuation, tá? Então, entrada de capital e o valuation do total 3, que é a capitalização total das altcoins. Mas a gente consegue fazer esse estudo não apenas em um indicador. A gente consegue fazer este estudo em ativos. E eu separei alguns deles aqui. Olha só. Vamos repetir o nosso exercício. A gente tem que procurar o quê? Fundo arredondado. Fica até mais fácil no gráfico de 3 dias. Isso mesmo. Fundo arredondado. Então a gente tem uma movimentação de baixa que começa a ser uma acumulação, uma linha de tendência de baixa se forma e se a gente tiver uma resistência rompida, melhor ainda. A gente teve uma resistência rompida aqui. Este ativo, no pós-rompimento da LTB, com o teste do Round Bottom e rompimento da resistência, apresentou uma valorização para este ativo de nada menos do que 2.493%. Ou seja, ativo do último ciclo, vamos estudar o passado, ativo do último ciclo teve uma valorização de 25 vezes por conta do quê? Bom projeto, ótimo setor e ativo em padrão gráfico explosivo. Round bottom, LTB rompida, resistência rompida. Quer mais exemplos? Vamos para mais exemplos. Será que isso funciona de verdade ou é só um golpe de sorte? Nós temos aqui AXS. Lembra dessa moedinha? Quem é do ciclo anterior sabe justamente do que eu estou falando. Tivemos um round bottom. Deixa eu ver se está no diário. Eu quero puxar e deixa te mostrar o mais claro possível. Diário, gráfico diário. Temos um round bottom aqui. Round bottom em uma tendência de baixa. Foi rompida quando a LTB foi rompida. A gente tem que ficar de olho no quê? Na resistência rompida. Teve o rompimento da resistência, certo? Ciclo anterior. Round bottom, LTB rompida, resistência rompida. Quanto vimos de valorização pós-rompimento? 3.210%, ou seja, 32 vezes. Teve mais ativo? Teve. Cardano. Cardano? Aquele ativo? Cardano. Exatamente Cardano. Vamos no gráfico de 3 dias, fica mais claro. Vamos no gráfico semanal. Semanal fica mais claro. Fica mais clean. Cardano, vamos em Cardano. Cardano teve o seu movimento, eu vou colocar aqui, teve o seu round bottom com LTB rompida, rompimento de LTB, rompimento de área de suporte e resistência, tivemos área de suporte e resistência, a partir do rompimento, que foi em 0.071, quanto que o ativo teve de valorização? Ciclo passado. Bom projeto, setor correto e padrão gráfico. Quanto que ele trouxe de valorização? 4.147%. 41 vezes de valorização. Quer mais? Dogecoin. Todo mundo fala de Doge hoje. E o que Doge tinha? Adivinha? Round bottom, resistência rompida. A partir do rompimento da resistência em 0.0044, quanto a gente teve de valorização? Nada menos do que
16.969%, ou seja, 169 vezes de valorização. Shiba Inu, será que teve o mesmo movimento? Tivemos o mesmo movimento. Teve o seu lançamento, queda, começou em um round bottom, formaram um round bottom, padrão de acumulação, se eu não me engano no gráfico diário fica mais claro. Fica assim mais claro. Teve o rompimento da sua resistência. A gente tinha também aqui, a gente pode até, ó, LTB, que foi rompida, com resistência rompida. A partir do rompimento da sua resistência, a gente teve uma valorização de 852%, 8 vezes e meio. E isso é no último ciclo. Nós tivemos recentemente, eu estou aqui com um token na minha cabeça e eu quero confirmar se foi exatamente isso também. Só me dá um minuto. Foi. A gente teve aqui um padrão de round bottom e cunha descendente que foi rompido. Mas veja como esta construção gráfica se repete e traz valorizações. A gente tem aqui LTB, certo? Temos a LTB. Ela foi rompida. A gente pode considerar, sim, um round bottom, porque a gente tem 3 toques aqui, tá? Então a gente teve 3 toques. Então a gente tem o início do round bottom. A gente tem também o rompimento de resistências, tá? E a partir da resistência rompida do round bottom, da LTB e da resistência rompida, o ativo simplesmente apresentou uma valorização de 12.600 vezes. E isso acaba se repetindo, se repetindo. Ciclo passado, ciclo atual. Tem mais? A GIX. Mesma movimentação. Ah, eu quero um ciclo mais antigo. Mana. Ah, essa área aqui que você está falando há alguns dias? Não. Aqui é um round bottom, certo? Certo. E aqui? O que você acha que é? Será que é um round bottom? Round bottom. Olha só. Round bottom. Tivemos o seu lançamento. Ele teve acumulação por vários meses. Round bottom. Rompeu a resistência. O que o ativo valorizou pós-rompimento? 5.528 vezes. Sandbox. Luan, você não está falando de sandbox aqui, que tem um round bottom? Eu sempre falo de round bottom aqui, mas não é esse round bottom não. É esse aqui, amiguinho. Olha só, a gente tem aqui, ó, um round bottom. Round bottom, LTB rompida. Será? LTB rompida. O que mais? Resistência rompida. Quanto isso trouxe de valorização para o ativo? 13.268%. Eu posso continuar à tarde, à noite, o final de semana todo. Se repete, se repete, se repete. Tá vendo que o padrão gráfico? Mostrei aqui vários exemplos. Mostrei aqui exemplo. Olha só. Mostramos também o mesmo padrão no Bitcoin. Round bottom, LTB rompida, resistência rompida. Trouxe valorização. Se ele tiver, vamos lá, vamos projetar o Bitcoin. O Bitcoin vai aonde? O Bitcoin vai a 159 mil dólares. Vamos colocar o número. Quem comprou no pós-rompimento do round bottom, LTB rompida e resistência rompida, tem potencial aí de 400%. E eu estou falando do maior ativo do mundo cripto. Isso acaba se repetindo. Round bottom, round bottom, round bottom, que é o fundo arredondado. E tem ativo que a gente está apresentando, que a gente apresentou nos últimos dias, e ativos que você pediu ontem, que estão em quê? Adivinha? Round bottom. Vamos ver? Vamos dar uma olhada. Lux. Ativo em round bottom, LTB rompida, resistência rompida. Está em acumulação.
tem espaço para valorizar. ICP. Olha só ICP. Round bottom, LTB rompida, rompeu a primeira resistência, tá? Diante do rompimento da segunda resistência. Tem um caminho gigantesco pela frente. Algo, você pediu aqui. Round bottom, LTB rompida, prestes a romper uma resistência. Se romper a resistência, confirma o ombro, cabeça, ombro inverso e abre espaço para mais valorizações. Spell. Lembra de Spell? Round bottom, LTB rompida, teve uma resistência rompida, a resistência foi aqui, tá? Essa é a resistência que foi rompida, a gente tem até aqui um teste neste momento. Confirmando teste, rejeição, romper nessa área, a gente abre espaço para mais valorizações. NIR, olha o que NIR fez. Round bottom, LTB rompida. Você pode comprar no rompimento da LTB, melhor ponto de compra, ou segundo melhor ponto de compra, no pós-rompimento de resistência. Rompimento, teste, e aí você tem o potencial de upside elevado. Quem comprou aqui, no rompimento, chegou a valorizar quase 700%. E a out-season nem começou. Quem comprou aqui está com valorização de 180 e já chegou a 240. Repito, out-season nem começou. GLMR, vale a mesma coisa. Padrão de acumulação, round bottom. Se romper esta resistência, abre espaço para mais valorizações. Illuvium, round bottom. Tem uma LTB rompida aqui. Teve o rompimento da resistência. Mesmo. Filecoin, round bottom, LTB rompida. Teve o rompimento e está brigando agora na resistência. Tem espaço para mais valorizações? Adivinha. Mesmo padrão. GST. Idem. Tem nem o que falar. Rio. Não é Rio, é Rio. Round bottom. Ah, Luan, não tem LTB rompida? Tem. Eu vou ser mais cauteloso aqui, ó. LTB rompida. LTB rompida. Vamos ajustar. Ah, quero pro wiki. LTB rompida, quem comprou no rompimento? Quem comprou no pós-rompimento de resistência? Gente, é o round bottom. Round bottom te entrega a capacidade de você fazer 10, 15, 20, 50, 100, até 500 vezes, dependendo da moeda. É um padrão que se repete. Eu venho apresentando esse padrão porque é um padrão que se repete. Agora, é qualquer ativo que você tem que comprar? Não. É qualquer coisa que você tem que comprar? Não. Você tem que comprar bons projetos, boas narrativas. Tem que avaliar cada cenário. Isso é muito importante, para você não investir em algo que não vai te trazer de fato um retorno. E eu mostro detalhadamente isso no meu grupo Premium, grupo do Telegram. Grupo Premium do Telegram e grupo do Desafio, desculpa. Grupo Premium e grupo do Desafio. Os dois no Telegram. São dois grupos fechados que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e é o local onde eu mostro 100% do que eu faço. Operações, trades, investimento de longo prazo, tem as minhas estratégias, você sabe o que eu estou comprando, por que eu estou comprando, como eu estou comprando, qual que é a estratégia, a base por trás. Você tem acesso a aulas de gestão de risco, psicologia de trade, hedge, rebalanceamento de carteira, bases de preço, planos de ação e muito mais, além de suporte 1 para 1 comigo. Quer investir no seu conhecimento? Entra no nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo, e vai lá na última mensagem do grupo, vai ter um arroba oficial do FX. Clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o que é esse round bottom que eu tanto falo e que eu busco tanto. E por que eu busco? Porque é um ativo, é um padrão, na verdade, que faz com que muitos ativos tenham a sua valorização. É um padrão que se repete. É um padrão que você tem que ficar de olho. Mas lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, e eu apresento alertas, tudo com base na análise gráfica. Faça sempre sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal,
ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.